O vereador do Partido Democrático Trabalhista detalhou os custos da Câmara de Vereadores de Farroupilha. A apresentação ocorreu durante o grande expediente desta segunda-feira, no momento em que o vereador David Argenta fez o uso da palavra. O vereador fez um comparativo dos gastos da Câmara de Vereadores de Farroupilha com outros municípios da região e do estado. De acordo com David, a Casa Legislativa de Farroupilha consome 1,13% do orçamento do município e cada cidadão farroupilhense contribui com cerca de R$40 por ano para manter as atividades da Câmara de Vereadores. David Argenta explica por que foi atrás do assunto e buscou informações sobre o custo do poder legislativo municipal. Bom, Leandro, primeiro é um prazer estar falando contigo, com os telespectadores da nossa TV Serra, a querida TV Serra. Exatamente, então, há 3 meses para cá, quando eu assumi a cadeira no Legislativo, vieram algumas perguntas, questionamentos da imprensa local e da imprensa, inclusive da nossa região, nos pedindo quanto custa a Câmara de Vereadores, tem que reduzir o número de vereador, não tem que reduzir salário, não tem que reduzir. E eu não sabia muito dessas respostas, por isso a gente fez toda uma pesquisa junto com a equipe da Câmara. Eu tenho que citar também o Rogério, o Gabriel, toda a equipe da Câmara de Vereadores, que fez uma busca aonde? Em cidades similares à nossa, em tamanho de população e em cidades vizinhas. Então eu cito aqui Garibaldi, Vacaria, Venâncio Aires, Santa Rosa, Bento, Caxias, onde a gente fez todo um levantamento de, primeiro, população, segundo, número de vereadores, depois o quanto gasta do orçamento total e o quanto percentual isso representa. E a nossa Câmara aqui, dessas todas que eu citei, e só pesquisei essas, é a que menos gasta, em percentual falando e em custo per capita também. Fizemos essa comparação de quanto cada cidadão gasta por ano para manter a Casa Legislativa funcionando. E fizemos essa comparação com os outros municípios e apresentamos hoje que o nosso custo realmente é muito abaixo das nossas vizinhas e das cidades similares com nós pesquisadas. A gente não tem celular corporativo, não existe um carro próprio na Câmara, o que a maioria das prefeituras hoje, das casas legislativas tem, das câmaras de vereadores. Então é uma série de economias, a questão das diárias também não existe mais, é só ressarcimento. A gente é uma Câmara econômica. Isso que se conclui hoje, sempre dá para economizar mais. Esse é o nosso desafio e os presidentes anteriores vêm fazendo essa luta de economizar. Hoje 1,13% a gente gasta do orçamento total, de repente chegar em 1,1%, 1,09%, 1,08% e baixando é importante sem dúvida, mas a gente tem que ter ciência que a nossa produção é boa, que a Câmara faz o seu papel e depois até um fato que eu não coloquei na apresentação, mas os vereadores estiveram em Brasília recentemente buscando emendas. Só o valor arrecadado pelas bancadas para o Hospital São Carlos representa um ano da Câmara de Vereadores, o ano inteiro. Então o vereador tem sim o seu valor. Acho que a gente tem que parar de ser um pouco hipócrita e dizer não, tem que fechar fechar a prefeitura, fechar a Câmara de Vereadores, a Câmara do Estado. Não é por aí. Acho que a gente tem que participar mais, vir participar, a população tem que participar mais e conferir o que o seu vereador faz, cobrar do seu vereador que fiscalize o município, que trabalhe pela população e aí sim fiscalizar o trabalho do vereador. Acho que é fundamental essa ligação entre a população e a Câmara. Bom, na verdade, aqui em Farroupilha, pelo levantamento feito, a Câmara de Vereadores custa por cidadão em torno de R$40. Cada cidadão paga por ano pagaria e estaria equivalendo a R$40. Exatamente. O que é caro ou é barato também era uma questão difícil. R$40 por ano cada cidadão paga para a Câmara de Vereadores. Aí a gente também fez essa comparação com os outros municípios e pega, por exemplo, Garibaldi 47, Caxias 49, Venâncio Aires 63, Santa Rosa 64, Vacaria 80, Bento 96. Então a gente está bem abaixo também em relação aos municípios que foram pesquisados. Isso me deixou bastante feliz, porque a gente é cobrado também ali fora, né? E acho que realmente a gente tem que economizar cada vez mais. O Estado está muito inchado, a máquina pública está muito pesada.
e a gente tem que fazer nossa parte. E Farroupilha, pelo que eu percebi, pelos números, tem feito essa parte no decorrer dos anos. O senhor está mais tranquilo agora de poder responder à comunidade, também à imprensa, de que a Câmara de Vereadores de Farroupilha tem uma estrutura bastante enxuta, pode melhorar ainda mais, mas ela está bem posicionada? Com certeza, agora eu fico muito mais tranquilo. Acho que a gente tem que buscar o pente fino agora, o que dá para cortar de gasto, mas a gente pega, por exemplo, o número de funcionários. A nossa casa legislativa tem um número de funcionários muito menor do que a maioria das câmaras da região, muito menor mesmo. Então, são uma série de itens, né, que um presidente corta aqui, o outro presidente corta ali, o outro corta lá, e se chegou a esse bom resultado. Tranquilizo também a população de Farroupilha, porque o resultado foi apresentado hoje com bastante segurança, com fonte, né? A apresentação foi toda baseada em dados do Tribunal de Contas, do IBGE, então dados fundamentados e que nos tranquiliza, e nós estamos sim no caminho certo da economicidade. Atualmente, a Câmara de Vereadores de Farroupilha é composta por 15 vereadores e está situada num prédio alugado. TV Serra na comunidade. Repórter Leandro Adamati.